Então a lei cerimonial, ela era um modo de ensinar o povo a adorar a Deus. Quando nós olhamos lá, Deuteronômio, capítulo 26, 10, eu não vou ler aqui para não me deter muito tempo, mas Deuteronômio 26 e 10, 1 Crônicas 16, 29, a gente vê ali a maneira que Deus exigia a adoração do povo de Israel. Deus dizia: o dia que vocês vierem adorar, vocês não vão vir de mãos vazias, vocês vão trazer as primícias da colheita de vocês vão trazer algo para a presença do Senhor, vão ofertar ao Senhor e vão se prostrar diante dele e o adorar, porque toda adoração, irmãos, do passado, do Antigo Testamento, era acompanhada de algo para oferecer a Deus. Quando eles traziam algo para oferecer ao Senhor, eles estavam adorando, trazendo para adorar ao Senhor. Então eles se prostravam e Deus se fazia presente, Deus recebia, traziam sacrifício, alguns traziam ovelhas, outros traziam pombinho, outros traziam uma novilha, outros traziam um bode, e assim eles adoravam ao Senhor com esse sacrifício a Deus. Porque toda adoração exigia algo do povo na época. E então eles vinham, adoravam, ofereciam, e até mesmo aquele bode expiatório que eles impunham a mão e jogavam o sangue sobre a cabeça do bode, jogavam e soltavam naquele deserto, e o bode saía por aquele deserto. Mas tudo isso era sombra do que iria acontecer com o Senhor Jesus Cristo na cruz. Com a morte do Senhor, Ele era o cordeiro que deveria ser oferecido, Ele era o cordeiro perfeito e o cordeiro o sacrifício que vinha fazer com que todos os outros viessem a ser banidos, viesse a ser parado de fazer. Então toda adoração exigia algo a oferecer ao Senhor, traziam e ofereciam. Em Cristo essa lei foi abolida. Nós vimos em Efésios capítulo 2 e 15, Colossenses 2 e 14, Hebreus 7 e 18, que isso aqui foi abolido. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. Aí você não precisa mais trazer sacrifício perante o Senhor para adorar a Deus. Você já não precisa mais trazer um novilho, como era lá no passado. E até tinha ficado tão fácil o tempo naquela época, que quando Jesus Cristo estava ensinando, Jesus estava no seu auge do seu ministério, já quase partindo, e ele estava ali ensinando, vindo de Jerusalém, indo pelas aldeias, pelas periferias, os lugares pobres, falando do Evangelho, falando do que iria acontecer, e ele chega no templo, e ele vê que estava tudo facilitado demais. As pessoas chegavam ali, já não precisava mais trazer o novilho lá da casa deles, não precisava mais trazer um cordeiro da casa deles, não precisava mais trazer um pombinho da casa deles, porque tudo estava sendo vendido ali no templo. Vocês lembram dessa história? Tudo estava sendo vendido, até a adoração já estava se tornando fácil demais, já não estava mais sendo com sacrifício, eles já não faziam mais como Deus exigiu, de que eles olhassem para uma novilha lá e fossem criando e dissessem: esta novilha vai ser para o Senhor, eu vou levar no mês da Páscoa, no dia da Páscoa, da festa da Páscoa, eu vou levar em Jerusalém e vou sacrificar ao Senhor. Outros cuidavam de um cordeiro e com prazer eles davam aquele trato, aquela comida, e diziam: esta é do Senhor, esta não é da família, essa ninguém come, essa é para levar para o Senhor. Mas chegou um tempo que eles não precisavam mais fazer isso, porque tudo estava sendo vendido lá. O culto estava sendo vendido lá no templo, a adoração estava sendo vendida no templo, porque tinha aquelas pessoas que vendiam, e eu falei aqui no domingo ainda, pessoas vendiam pombinho, outros cambiavam as moedas que ali vinham, digamos, usamos hoje na nossa linguagem, vinha o euro, vinha o dólar, vinha ali o peso, e então eles trocavam por real e compravam aquele sacrifício. Isso é uma linguagem para nós entender, claro que eram outras moedas, mas é uma linguagem para entender. Vinha ali e comprava o sacrifício, porque já estava sendo o culto vendido, a adoração estava pronta, a adoração estava já sendo vendida ali, porque tinha os que vendiam, porque tinha também os que compravam a adoração, irmãos.
Tinha os que compravam o culto, porque só tem quem vende, porque tem quem compre. Caso contrário, isso se encerra. Mas Jesus olha aquilo ali e ele não se agrada, porque o que Deus estava exigindo já não estava mais sendo cumprido. Jesus olha aquela situação no templo, veja um vendendo, outro cambiando, outro vendendo novilho, e aquilo ali tinha virado já quase que um potreiro, um local de venda, uma feira. E Jesus olha, e então o chicote pega, o chute pega na mesa, ele vira a mesa, ele faz uma coisa, faz outra, e ele ainda chega ali e diz que da casa do pai dele tem sido se tornado um lugar de covil, um covil de ladrões e salteadores. Irmãos, a adoração já não era mais de coração. A adoração agora, o que estava comprando a adoração era o dinheiro. Já não era mais algo espontâneo, já não era mais aquilo que Deus exigia, mas era algo que estava sendo comprado na porta do templo para ser entregue ao próprio Senhor Deus, algo que não agradou ao Senhor. E Jesus então dá-lhe chicotada naquele povo ali, espalha todo aquele povo. Mas e aí? Jesus vem, ele morre na cruz, isso é banido agora, o sacrifício é banido depois da morte de Jesus na cruz. E então aí você pensa, então nós não precisamos oferecer mais nada ao Senhor, nós não precisamos dar mais nada ao Senhor, a nossa adoração agora já não precisa mais ser oferecida a Deus, muito pelo contrário, agora é que nós precisamos dar algo para o Senhor. Isso aqui não se compra com dinheiro, isso aqui não se compra com dízimo, isso aqui não se compra com oferta, isso aqui não se compra com sacrifício, porque esse sacrifício perfeito de Cristo foi para banir todos os sacrifícios do passado. Jesus morre por mim e por você, e agora, antes dele morrer, ele ainda diz uma coisa muito interessante, que é lá na conversa com a mulher samaritana. Ele chega e tem aquela conversa, todos sabem, a mulher samaritana chega ao meio-dia no poço para tirar água, um momento em que ninguém vai buscar água, o sol fervendo lá em Samaria, mas ela resolve ao meio-dia buscar água no poço, e quando ela chega ali, ela encontra alguém. Quem sabe ela vai naquele horário para ninguém dizer, ó, essa aqui está com o marido da fulana, essa aqui é fulana de tal, essa aí é aquela que tem a vida a lá vão ter. Mas não, ela vai naquele horário, ninguém vê ela, mas quando ela chega lá, ela encontra alguém superior a Moisés, superior a qualquer homem que o acusava, superior a qualquer um dos sacerdotes, porque estava ali naquele poço, aquele que seria o sacrifício perfeito, que morreria por mim e por você na cruz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí ela diz para Jesus, ela entra naquela conversa que todos conhecem, todos sabem, e naquela conversa ela diz para Jesus, olha, uns dizem que tem que adorar o Senhor lá em Jerusalém, outros dizem que é aqui no Monte Gerizim. E aí, como quem tu diz? E Jesus então, ele entra no assunto maravilhoso, ele diz, olha mulher, chegará a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Aleluia. Então não precisamos dar mais nada para o Senhor em troca, ou para adorar ao Senhor. Irmão, isso aqui é mais difícil do que oferecer sacrifício. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade é muito mais difícil do que oferecer para Jesus um novilho, do que oferecer para Jesus um cordeiro, do que oferecer para Jesus um pombinho ou uma ovelha. É muito mais difícil, sabe por quê? Porque adorar a Jesus em espírito e em verdade exige não somente algo de nós, mas exige tudo de nós. Tudo. Algo que surge do interior. Tem um hino em inglês que eu gosto muito, eu não sei se é do Hillsong, mas eu acho que é, que diz que eu vou te adorar com tudo que eu tenho, com toda a força que eu tenho. Sabe por quê? Porque a adoração é exigida tudo de dentro de nós. É impossível nós adorar a Deus, estar adorando em espírito e em verdade, e estar olhando o celular. Não é verdade? Não tem como nós adorar em espírito e em verdade a Deus, e ao mesmo tempo estar
em verdade. Não tem como eu adorar a Deus em espírito e em verdade, eu estar adorando e olhando quem está do meu lado. Não tem como adorar a Deus. Você adora ou adora. Exige tudo de nós. Não tem como eu adorar a Deus em espírito e em verdade e ao mesmo tempo eu querer saber quem está na igreja e quem não está. Não tem como eu adorar a Deus em espírito e em verdade ao mesmo tempo que eu estou adorando e ao mesmo tempo acusando talvez alguém dentro da igreja. Não tem como. Adorar a Deus em espírito e em verdade exige tudo de nós, irmãos. Você adora e adora. Você não quer saber quem está do lado. Você não quer saber quem está atrás de você. Você não quer saber quem está na frente de você. Você não quer saber quem foi no banheiro. Você não quer saber quem foi tomar água. Você não quer saber quem se levantou. Você não quer saber quem está ou não está adorando. Você quer adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que exige tudo de nós. Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo. O próprio Deus, ele diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então não tem para outra coisa. Não tem espaço para outra coisa, irmãos. É adorar ou adorar. É um contato que ninguém consegue tirar. É um contato que ninguém consegue cortar. A internet cai de vez em quando você está na internet, mas a conexão com Deus, quando você se conecta, ela não cai enquanto você estiver adorando a Ele. Não cai. Não cai. Adorar a Deus, irmãos, é dar tudo de nós. É entregar a Ele tudo que está dentro de nós. Porque não tem como se achegar a Ele, não tem como adorar a Ele, não tem como se entregar a Ele, não tem como dizer: Senhor, eu te amo, e ao mesmo tempo estar desligado dEle. Não tem como dizer: Senhor, eu te adoro, e ao mesmo tempo desligado do Senhor. Não tem como dizer: Senhor, eu te louvo de coração, porque Deus conhece tudo de nós, irmãos. Deus conhece tudo que está dentro de nós. O sussurro que nós não soltamos da nossa boca, Ele conhece. A palavra que vem na minha mente e eu não solto, Ele sabe. O fio de cabelo que eu perdi ontem mais, Ele conhece e sabe. Quantos caiu da minha cabeça? Sabe por quê? Porque se Deus é soberano e sabe ver tudo, conhece tudo, Ele consegue contemplar cada membro do nosso corpo, Ele consegue contemplar cada fio de cabelo da nossa cabeça, Ele consegue contemplar o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso estar em casa, o nosso estar na igreja. Ele conhece tudo e o nosso coração precisa estar voltado para Ele, em adoração a Ele. Aleluia! É por isso que Ele diz: olha, mulher, chegará a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros, se tem verdadeiro tem falso, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí Jesus abre a conversa com ela e ela diz: eu sei, eu vejo que tu és profeta. E ela já quer fazer tudo para Jesus naquela hora. Esquece o cântaro, ela esquece a água que ela vem buscar, ela corre lá e ela traz pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Porque toda pessoa que ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, que ela consegue se conectar com Cristo, que ela consegue ter aquela comunhão com Cristo, ela tem o desejo de trazer outras pessoas para a presença do Senhor. Ela não quer estar no céu sozinho. Ela não quer ver um drogado nas drogas e deixar continuar sendo drogado. Ela não quer ver o bêbado a cada dia se embebedando e tendo prazer nessa vida de ver o bêbado ali caindo na sarjeta. Não. Ele quer trazer essas pessoas para a presença de Deus.
A Bíblia diz, Jesus disse que por nossa culpa, ou por nossa causa, os dias foram abreviados. Vê que nós somos culpados de tudo. Deus, aquilo que Ele se comprometeu de fazer, Ele continua querendo fazer e querendo fazer mais por nós, mais pelo povo dEle. Então aqui nós não precisamos mais de sacrifício, nós precisamos de nos achegar a Deus e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se eu entro aqui, eu entro para ouvir os cânticos, eu entro aqui para prestar atenção na palavra que está sendo lida, eu venho aqui para me ouvir a palavra de Deus e para sair daqui alimentado, para que a minha vida dentro de mim, ela tenha força e ânimo para adorar ao Senhor depois que eu saio desta porta. Caso contrário, nós entramos e saímos e nada muda em nós, porque nós, irmãos, fomos chamados à liberdade. E esta liberdade, ela nos dá o poder de nos aproximar de Cristo e de adorar a Ele bem de perto, porque Ele está em todo lugar. Aleluia. Eu estava pensando ainda, porque às vezes a gente ouve às vezes alguns casais dizendo que eu não posso estar muito na igreja porque eu tenho a minha família para cuidar. E é interessante, porque quanto mais eu e a minha esposa vamos para a igreja, mais nós se damos bem, mais a gente se dá bem, e a gente sai do culto, tem assunto para falar do culto, da palavra que foi pregada, do hino que foi cantado. Você pensa que morre aqui o nosso culto? Continua em casa, não para aqui, continua, nós todos os dias nós temos assunto de Deus para falar. Todos os dias. E aqui ela está quase todos os dias, ainda tem algum dia. Quarta-feira, por exemplo, tem folga, ela não tem. E você pensa que quando ela não dirigia a igreja em Criciúma antes de vir para cá, eu vou dizer como é que era a vida dela. Eu ainda tinha os dias de folga. Ela ia na segunda-feira, ali sai do conjunto, que ela tocava no conjunto, cantava no conjunto na igreja. Na terça-feira nós tínhamos culto de ensino. Na quarta ela tinha o círculo de oração das irmãs. Na quinta nós tínhamos culto. Na sexta-feira, vocês faziam palestra com as jovens, com as moças da igreja, das 11 horas da noite, 10 horas da noite. Das 10 em diante, elas faziam palestra, ela, a mulher do pastor e a dirigente lá da mocidade, reuniam as moças dentro da igreja, e ficavam ensinando, palestrando e conversando com elas, e aquilo foi crescendo, aquilo foi ficando bom, e ela ficava lá, não me preocupava com isso, porque estava lá na casa do Senhor, e quando voltava ela tinha novidade para contar. As coisas de Deus são assim, irmãos, ela entra pelo caminho, e se você não der às vezes uma paradinha, ela não para, continua. E a semana passada, retrasada, ela me surpreendeu, não sei o que ela estava fazendo na igreja, e eu fui brincar com ela, eu disse, mas toda hora na igreja, não vai ficar um pouquinho comigo? Primeira obra de Deus, amor, depois a ti. Glória a Deus, esta é a mulher que qualquer crente queria. Amém, glória a Deus que foi para mim. Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Isso não nos irrita, isso irrita o mundo, isso irrita quem não é crente, isso irrita quem não está bem na presença de Deus. Mas quem está bem vai ter o prazer de ver a mulher sempre envolvida na igreja, vai ter o prazer de ver o marido sempre envolvido na igreja, e quando um não quer ir, o outro diz, vai, pelo amor de Deus, não fica em casa. Vai adorar ao Senhor, quando a pessoa não pode ir, porque se pode tem que ir junto, porque a nossa vida, irmãos, é curta, e essa curta vida que nós temos, é melhor nós fazer o quanto antes o que se pode para Deus, porque um dia nós iremos dar conta de tudo o que nós fizemos aqui, ou não?
Sim, ele vai exigir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Marta, Marta, tu estás aí afadigada, a Maria escolheu a melhor parte, que é de estar aos pés do Senhor. Ela não estava no culto, ela não estava lá evangelizando, ela não estava cantando, mas ela estava ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo falar. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Creio que ela até pensava. Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. E Paulo então diz, irmãos, ainda que esta lei, ela foi banida, ainda que agora, depois de Cristo morrer na cruz, do seu sacrifício perfeito, o sacrifício vicário que se diz, depois disso, então essas leis de sacrifício, essas leis de ter que levar para adorar, isso aqui não precisa mais para o crente. Aí Paulo diz, ele está instruindo os Gálatas, e ele diz, olha, nós não precisamos mais disso, circuncisão não precisa mais, o tempo de raspar a barba e ir para um lugar deserto, para até crescer a barba e voltar de novo para dentro da tribo, do arraial das tribos, não necessita mais, sacrifício não necessita mais, foi banido tudo, por quê? Porque Jesus Cristo já veio, já morreu por nós na cruz, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. E então Paulo diz que tudo isso nos serviu, ele serviu principalmente para o povo de Israel, de um guia. Ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que a lei serviu de aio. Ele diz, olha, a lei serviu para nós de aio. O que é aio? O que Paulo estava querendo dizer com isso? A palavra aio quer dizer pedagogo ou pedagogo. Esse pedagogo era nada mais, nada menos do que um escravo que conduzia as crianças para a escola. Ela pegava as crianças, levava até a escola, guiava eles até a escola, e quando chegava na escola, eles deixavam na escola e ficavam observando a atitude daquelas crianças. Esse era o aio que Paulo diz, ela serviu de aio, a lei serviu de aio, ela nos guiou até Cristo, tudo isso era sombra do que iria acontecer com Cristo na cruz, que morreria por nós. Irmãos, quando ele diz aqui que a lei serviu de aio, serviu de guia, nós agora precisamos de lei. Nós precisamos de algo para nos guiar até Cristo. Nós não precisamos da lei para nos guiar até Cristo, porque a lei foi dada para Israel. Os 10 mandamentos funcionam até hoje para nós, ainda que Jesus resumiu em 2. Mas se nós observar, como eu falei na semana passada, levaria qualquer pessoa para o céu, se observar os 10 mandamentos. Mas quando ele diz aqui, que se a lei serviu de aio, para nós o que serve para levar até Cristo, o que nos leva até Cristo é o Espírito Santo. Ele é o guia que nos conduz a Cristo. João capítulo 16, versículo 8, Jesus é bem claro, eu preciso ir, eu tenho que ir para que o Pai envie o Consolador, porque se eu não for, ele também não virá, o Paráclito, precisa vir. Por quê? Aí ele diz no versículo 8 o seguinte, lá de João, capítulo 16, porque quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único que pode convencer o pecador através da palavra que nós colocamos no coração daquelas pessoas, porque tem que alguém falar do Evangelho a essas pessoas que não conhecem, e o Espírito Santo vai trabalhando, vai convencendo através daquela palavra que ouviu, e vai convencendo o pecador, e vai convencendo, e quando você vê, você já tem prazer e até quer ir conhecer a igreja dos crentes. Aquela igreja que
você achava que nunca ia entrar, porque tem muitos aqui com certeza que diziam, eu nunca quero entrar naquela igreja de crente, que é os doidos lá, os crentes não se divertem, os crentes não podem fazer nada, os crentes não bebem, os crentes não fumam, os crentes não festejam, os crentes não vão para salão de baile. Que vida é essa? Eu não quero ser um crente. Mas de repente alguém vai lá e diz, olha, tu precisa te converter, tu precisa aceitar Jesus, Jesus está voltando, Ele vai vir arrebatar a sua igreja, o pecado, ele tem que ser deixado de lado, você tem que viver em santidade, e aí você vai começando a ouvir aquilo, e você fica pensando naquelas palavras que você ouviu, e o Espírito Santo vem e trabalha, através daquelas palavras, para convencer de que realmente nós estamos errados e precisamos mudar o caminho. E aí então diz, olha aquela palavra lá que teu amigo falou, mas aquela palavra, daí eu nem cito o amigo falou, mas ele lá dentro já de aquele meu amigo me falou aquilo lá, ou aquele crente lá me falou aquilo lá, e eu, será que eles não estão certos mesmo? Porque isso aconteceu comigo. A princípio eu também dizia que eu nunca ia entrar numa igreja de crente. Para que entrar na igreja de crente? Louco! Mas quando alguém vinha e falava do Evangelho, falava do Evangelho, eu comecei a ouvir, e de repente aquilo começou a trabalhar no meu coração, eu via que algo estava mudando em mim, eu precisava ir na igreja dos crentes, e eu fui até lá e vi que realmente eles não eram loucos, mas que eles eram pessoas certas e que adoravam ao Senhor Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, aquele que fez o céu e que fez a terra e que veio aqui, que deu a vida, morreu por nós e foi crucificado, verteu o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. E então a gente vê de que realmente nós precisamos mudar e acompanhar o crente. Porque a vida que nós levamos não é uma vida normal, não é uma vida natural. As coisas normais são aquelas que a gente faz certo. O certo é que são normal, o errado não é normal. Tem muita gente que às vezes pega uma coisinha erradinha, outra vez, mas isso é normal. Não, o errado nunca foi normal. O errado sempre foi anormal, nunca normal. É sempre contra a palavra de Deus, ainda que seja a mínima coisa. Ele nos convence do pecado. Quem não sabe aqui de que quando nós pecamos, erramos, cometemos algum erro, não sabe que errou? Quantos aqui podem dizer, eu não sei quando eu erro? Quem pode dizer isso? Ninguém, porque todos sabem quando faz a coisa errada. Todos sabem porque nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar da santidade do Senhor e que nos faz lembrar de que aquilo ali que praticamos é errado e que o certo é andar no caminho do Senhor. É o que nos guia, é o que nos alerta, é o que nos faz abrir a mente. É o que nos faz estar mais perto de Cristo, mais afastado do pecado, mais longe do erro, mais longe do normal, ainda que seja para alguns. Porque às vezes a gente toma isso, briga de casal, é normal o casal se brigar. Não é normal, é anormal. Mas é normal coisa de casal? Não é. Pergunte para Deus, olhe para a Bíblia, vê se é normal. Não é normal, é errado. Mas eu vou fumar um cigarrinho, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, porque é normal a gente cair, né? É normal cair, é normal às vezes errar. Não é normal, errar nunca foi normal. O normal é ter a vida reta na presença do Senhor. Ainda que seja difícil, mas tentando, tropeçando aqui e levantando, tropeçando de novo e levantando e se erguendo e dizendo, Jesus me ajuda, porque sozinho eu não posso, mas com a ajuda do teu Espírito eu vencerei. Aleluia. Aleluia. Porque aí, irmãos, quem se converte, porque quem acha, quem não sabe ainda o que é certo, o que é errado,
Quem acha ainda que o errado é normal, é porque talvez ainda não tenha nascido de novo, se convertido de verdade ao Senhor. Porque quando a gente nasce de novo, a gente já não é mais o mesmo, ou então não nasceu de novo. Senhor, eu sei que tu és vindo de Deus, porque só tu fazes, né? E ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se não for vindo de Deus. E Jesus diz: olha, Nicodemos, vou dizer uma coisa para ti: necessário te é nascer de novo. Aí quando você nasce de novo, aí tudo muda. Você é criança agora. A malícia não tem mais na cabeça. A maldade que você fazia, você não quer fazer mais, que é uma nova vida. E Paulo, ele é bem claro, ele diz: aquele que está em Cristo, acho que é 1 Coríntios 5,17, se não me foge a memória. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. E Paulo diz aos Coríntios ainda: quem brigava não briga mais, quem roubava não rouba mais, quem bebia ou caía, vivia nas orgias, não vive mais, porque Cristo agora, através do seu Espírito, entrou na vida dele, e ele nasceu da água e do Espírito. Uma nova vida, um novo caminhar, novas amizades, novos companheirismos, novas comunhão, porque a comunhão que eu tinha lá no mundo, eu tenho que deixar para ter a comunhão com os crentes. Ou você acha que eu fui liberto das drogas e já procurei os meus amigos, que eu procurei andar com os drogados ainda? Não! Caso contrário, não haveria mudança em mim. Eu preciso deixar as minhas amizades do passado e agora seguir uma nova amizade em Cristo Jesus, e ver aqueles que procuram se aproximar mais de Deus para mim estar junto. Porque é assim que eu posso vencer. Caso contrário, nem eu e nem você, porque ninguém aqui é super-homem e não consegue vencer se nós não nos desprender das amizades mundanas. É muito mais fácil nós ser vencidos pelo mundo quando nós andamos com eles, do que nós vencer e ganhar eles para Cristo. Mas quando você anda com alguém que está do lado de Cristo, andando com Cristo, você, quando encontra essas pessoas, ele olha para você, para o seu amigo, para a sua amiga, e diz: mudou as companhias, mudou a amizade, mudou a vida. E aí vem aquela história: o que houve contigo? Está tão diferente. Aí você diz: sou um crente em Cristo Jesus. Fui transformado pelo poder de Deus. Porque o nosso Deus, Ele muda a história, Ele vira a página. O nosso Deus, Ele muda coração. Ele diz que Ele pega coração de carne, coração de pedra, e coloca dentro um coração de carne, e faz com que esse coração de carne se amoleça diante dEle, e possa ser cheio da glória do Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Vale a pena andar com Ele, servir a Ele, vale a pena estar mais próximo dEle, vale a pena fazer as coisas para Ele, vale a pena. Porque quando eles dizem: o crente não pode beber, o crente não pode fazer isso, o crente não pode dançar, aí é que está, irmãos. Não é que o crente não pode, o crente até pode, mas ele não faz porque ele não precisa mais disso. Ele foi chamado à liberdade para estar com Cristo. Ele foi liberto de todas essas coisas, e ele não precisa mais disso para viver. Tudo que ele precisa é de ter Cristo guiando o caminho dele. Aleluia! Glória a Deus! Não é que não pode, o crente pode. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. O que ele quer dizer com isso? Que todas as coisas eu posso fazer, todas. Mas ele diz assim:
mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Então o que ele quer dizer? Aqui não me serve, não convém para mim. Isso aqui, eu não preciso mais disso, então não me convém. Aleluia. E ainda ele diz, além disso, dele dizer que não me convém, ele ainda diz, e eu não vou me deixar ser levado por nenhuma delas. Paulo era Paulo. Conversão de verdade. Só se converteu, caiu na oração. Oh, maravilha! Só se converteu e já saiu da oração, foi aprender da palavra de Deus. Da aprender da palavra de Deus, já foi pregar o Evangelho. E sofreu, como disse Jesus, este muito há de sofrer por amor do Evangelho. Evangelho às vezes é sofrimento, mas a gente, depois do sofrimento, a gente vê a recompensa e diz, graças a Deus, atravessei esse abismo, atravessei esse vale, atravessei o vale da sombra da morte, mas o cajado do Senhor me puxou, a sua vara, ela me deu graça, ela me deu ajuda, porque o nosso Deus é o bom pastor e nada nos falta.